E aí, galera, estou de volta aqui, professor Joalan, com você em mais uma aula, nossa aula ponto 2, tá? 14.2 aqui da atividade relacionada ao músculo. Espero que você não tenha sentido saudade, que eu voltei rapidinho para a gente ter a nossa aula, agora aquela aula bem bacana, com uma revisão, para a gente ver o que a gente viu na aula passada, tá? E fazer a correção daquelas atividades que eu tenho certeza que todos vocês gabaritaram ela, tá? Mas antes disso, vamos lá para a nossa revisão, tá bom? Então, nós temos aqui a atividade física e seus efeitos no músculo, tá? Que foi o conteúdo que a gente viu na aula passada. Vamos revisar ele? Vamos? De um jeito bem bacana? Vamos lá, tem esse organograma aqui e a gente falou do quê? Da estrutura e função anatômica dos músculos. Lembra para que o músculo serve? Ixi, professor, eu acho que é para sustentar o corpo. Exatamente isso aí. Então, o músculo ele tem a função de sustentação do corpo, de locomoção e também de proteção. Através da musculatura aí, elas protegem os nossos órgãos para que nada aconteça com eles aí de maneira externa, tá bom? Então, tá aí a estrutura e a função anatômica dos músculos. E eles têm várias propriedades, que a gente vê essas propriedades aí, tá? As propriedades de elasticidade, de extensibilidade e entre outras que a gente viu bem bacana. E também falou das adaptações musculares, né? Da hiperplasia e da hipertrofia. Você lembra o que é? Então, a hiperplasia, ela vem a ser o quê? A fibra muscular ficando mais numerosa em determinada parte do corpo, né? Então você começou a treinar uma parte do corpo ali, você desenvolve a hiperplasia, ou seja, o número de fibras começa a ficar maior naquele músculo. E também temos a hipertrofia, que ela vem a ser algo semelhante, mas não é igual. Que ela vai apenas pegar a fibra muscular e aquela fibra muscular vai ficar maior, né? Vai ficar mais robusta. E aí acontece aí o nosso crescimento. Eu não chego lá na academia e a gente fala o quê? Eu vou para a academia, eu vou ficar hiperproteico, né? Vou ficar hipertrófico. Na verdade, eu vou ter hipertrofia, ou seja, vou ficar maior. Maior por quê? Porque a fibra muscular, ela cresceu. E através da hiperplasia, elas também aumentaram em número. Então, é por isso que você tem um desenvolvimento da musculatura. Vimos também que existem aí dois tipos de fibras, né? Vimos até que uma se separa lá em tipo 2A, tipo 2B ou X. Então, nós temos aí a fibra do tipo 1 e a fibra do tipo 2, né? A fibra do tipo 1, ela tem característica aí de ser de contração lenta, né? E a fibra do tipo 2, característica de ser de contração rápida. E vimos também os tipos de ação muscular, né? A ação concêntrica, lembra lá daquela açãozinha que você faz aqui, ó? Concêntrica, a ação excêntrica e a ação isométrica, né? Que o músculo está ali paradinho, só que ainda está realizando ali um trabalho de força. Vimos também os tipos, né, de característica das fibras. Então, o tipo 1, ele tem aí uma velocidade de contração lenta, o tipo de contração, o sistema energético que ela utiliza aí é oxidativo, o nível de fadiga é alta, tá? O nível de resistência à fadiga é alta, ou seja, ela se cansa menos, né? É uma fibra mais resistente à fadiga aí. E o tipo de exercício físico recomendado para quem tem esse tipo de fibra são exercícios do tipo aeróbio, com a presença aí de oxigênio um pouco mais longos, tá bom? E o nível de produção de força desse tipo de fibra é o quê? É o nível de produção baixo. Então tem uma alta resistência, mas tem um nível de produção de força baixo aí, tá bom? E nós vemos com dois tipos de fibra. Vou falar os dois de uma vez, tá? Fibra tipo 2A e a fibra tipo 2B. Então, uma é ali do meio intermediário em relação à contração, tá? A outra tem uma contração mais rápida. Uma utiliza o sistema glicolítico ou oxidativo, pode utilizar dos dois. A outra usa exclusivamente ali o sistema glicolítico, né, que ele é anaeróbio. E em relação aí à fadiga muscular, a tipo A tem uma fadiga muscular, uma resistência à fadiga muscular aí mediana, e a outra tem uma resistência à fadiga muscular muito baixa. Então as pessoas do tipo fibra 2B
fadigam muito mais rápido a musculatura. Então, são muito fortes e tal, mas a fadiga muscular ela é bem mais rápida. E quando a gente fala aí do tipo de exercício recomendado para quem tem esse tipo de fibra, o tipo 2A podem ser exercícios aí aeróbios ou anaeróbios e o tipo 2B exclusivamente exercícios do tipo anaeróbio, aqueles exercícios de curta duração e alta intensidade, tá bom? E em nível de força, tá? De produção de força, a tipo 2A ela é intermediária. Notem que na maioria ali a tipo 2A fica na meiuca ali, tá? Sempre no meio. E a tipo 2B produz bastante força, né? Então é muito alta a produção de força da tipo 2B. E aí eu trouxe para vocês aqui também a ação muscular, né? O comportamento do músculo a depender do que está acontecendo com ele. Então ele pode estar aí no repouso, né? No repouso ele está ali paradinho, tranquilo, ou ele pode estar em isometria, ou seja, estendido, mas realizando uma força, né? Realizando uma força ali muscular. E ele pode estar de movimento concêntrico, ou seja, a musculatura encurtar um pouco mais, ou movimento excêntrico, onde a musculatura tensionada também ela se alonga mais aí. Então, as duas informações aqui que é recrutamento de fibras musculares e geração de força aí através do comportamento do músculo, tá bom? E aí vou pedir para o diretor colocar aqui o slide um pouco mais aberto para vocês olharem aí. E nós vamos relembrar do que? Da hipertrofia e da hiperplasia, tá? Então, o que vem a ser? Essas duas informações são muito bacanas de você gravar na sua mente aí. Então, imagina que aqui eu tenho a fibra muscular, tá bom? Ó, são dois exemplos bem bacanas. Aqui eu tenho a fibra muscular. Nesse primeiro rol aqui, ó, o que aconteceu com a fibra muscular? São 4 fibras, tá? Um exemplo bem bacana aqui. Nota que aqui ela ficou maior, né? Então ela cresceu aqui, ó, ela ficou maior, mas não aumentou o número de células. Então, se ela somente cresceu, se desenvolveu, ficou maior, eu tenho a hipertrofia, tá? E se eu tenho a mesma célula e ela em vez de crescer, ela se multiplicou, né? Eu tinha 4, agora eu tenho 6 células. Então, se aumentou o número de células, eu tenho hiperplasia. Então, vamos gravar? Se ficou maior em tamanho, é hipertrofia. Se ficou maior em quantidade, é hiperplasia, tá? Aqui nós temos uns desenhos bem legais da fibra muscular, tá? Olha como é que ela é aqui, a fibra muscular, bem bonitinha. Ai, que linda. E aqui, como é que a gente consegue esses fatores, professor? Através de adaptação fisiológica, né? E o que vem a ser a adaptação fisiológica? Ela é a tentativa de suportar o esforço em decorrência da prática de exercícios físicos. Ou seja, você vai fazer lá ali exercícios físicos e à medida que você consegue ali adaptações fisiológicas com esse exercício, você consegue ter a hiperplasia, ter a hipertrofia na sua musculatura. Revisou tudinho, aprendeu, relembrou o que tinha esquecido lá da aula anterior, agora chegou aquele momento maravilhoso da atividade. Então a gente vai rodar a vinheta e daqui a pouco eu estarei com você aí para resolver as atividades, tá? Até já! E aí, galera, estamos de volta, tá bom? Agora para resolver as atividades, aquelas que vocês já fizeram, já receberam material aí, todo mundo marcou tudo e como foi de caneta, porque eu tenho certeza que vocês acertaram tudinho. E a gente vai ver, conferir as respostas agora, tá bom? Então, a nossa primeira pergunta, nós temos o que, professor? Vou pedir para o diretor colocá-la lá bem bacana, bem grandão. Ó, esse diretor é esperto, hein? Já colocou ainda eu pedi. Pensa num cababão. Tá? Olha aqui meu bonequinho apontando para vocês aí. Vamos lá, questão de número 1. O comportamento do músculo durante o exercício físico é um processo complexo
que envolve aí várias adaptações fisiológicas. A gente já viu o que é a definição disso. E moleculares, ou seja, lá na célula, tá? Essa informação aí é a informação que a gente já tem. E a questão está pedindo o quê? Ao se observar a ação muscular, tá? Em uma contração concêntrica. Lembra o que é concêntrica? Vou dar cola não, tá? O que ocorre com o comprimento do músculo? Então, estou ali numa movimentação muscular e ela é concêntrica. Se eu fiz uma movimentação concêntrica, o que aconteceu com o meu músculo? O meu músculo aumentou? O meu músculo diminuiu? O meu músculo permanece constante? O meu músculo oscila ou não acontece nada com ele? Não é afetado de nada, não. O que você acha aí? Hein? Vou até apagar tudo aqui para não deixar cola. Vou te dar 5 segundos para responder. Vamos lá. 4, 3, 2, 1 e a resposta certa é diminuiu. Isso aí, professor. Vem cá comigo me te mostrar na imagem. Olha que legal. Então vamos lá. Então se eu realizei uma ação concêntrica, o que eu fiz, professor? Eu peguei o meu músculo aqui, o meu músculo grandão, ó, o professor aqui, ó, e contraí ele, né? Se eu contrair, se eu fiz um movimento concêntrico, o que aconteceu com o meu músculo? Ele diminuiu. Isso aí. Então, essa é a resposta certa. Diminuiu. A musculatura diminuiu, tá bom? Questão número 2. Vamos lá para o slide novamente, tá? As contrações permitem uma variedade de respostas musculares, tá bom? Desde movimentos rápidos e poderosos até sustentação de posturas por períodos prolongados e são cruciais, ou seja, de demasiada importância para atividades físicas e funções corporais diárias. Olha aí, informação bacana para a gente aí que a gente já tem, tá? Então, tudo isso é muito importante aí para o meu dia a dia. E qual que é a pergunta, professor? Qual é a característica principal de uma contração excêntrica? De novo esse nome, professor. Olha, presta atenção. A outra era o quê? Concêntrica. Eu nem sei escrever com esse negócio aqui, ó. Concêntrica. E essa é excêntrica, tá bom? Então, numa ação de contração concêntrica, qual que é a característica principal lá que acontece com a musculatura? Então, o músculo ele se encurta ou não há alteração no comprimento do músculo? Ele fica lá do mesmo jeito. Ou então o músculo se alonga. Ou então o músculo se contrai, mas não realiza nenhum movimento. Ou o músculo relaxa completamente. Ele está lá relaxadinho. Será? O que será que acontece? Então, vou dar uma dica para vocês, tá? Se eu sei que ele realizou um movimento excêntrico, né? Eu sei que ele realizou um movimento. Então, eu vou descartar aqui a letra D, porque ela diz que o músculo se contrai, mas sem movimento. Então, eu já sei que eu movimentei. Então, essa aqui não é. Ela diz que o músculo relaxa completamente. Você concorda comigo que se eu tenho uma movimentação ali excêntrica, eu não estou fazendo uma força, eu não estou contraindo o músculo de alguma forma, então eu não estou relaxando ele. Então eu vou tirar também a letra E. E aí eu vou pular aqui para a letra A. O músculo, ele se encurta. Nós vimos ainda há pouco que na questão número 2, o músculo, ele se encurtava assim, só que era no movimento concêntrico, né? Esse aqui, nós estamos falando do excêntrico. Vou colocar um EX aqui, tá? Eu não vou escrever essa palavra toda não, que é muito grande. E na letra B, nós digamos... Eita, que não sai. Perdão, deixa eu travar a língua aqui. Destravei. Então, na letra B, estou falando o quê? Que não há alteração no comprimento do músculo. Ele está lá, aconteceu movimentação, só que ele ficou do mesmo jeito. Então, eu sei que eu movimentei, então vai ter uma mudança. Só não sei que mudança é essa. Então, nos resta aí
a letra C, que é a resposta correta, tá? Num movimento de contração excêntrica, o meu músculo ele vai se alongar. Vem aqui comigo, vamos para aquele exemplo prático que o professor fazendo. Se tivesse de camiseta aqui, você não está vendo um músculo, mas eu não estou. Então, vamos lá. Lembra? Fiz um movimento lá concêntrico. Então, eu contraí aqui a musculatura através do movimento concêntrico e a musculatura, ela diminuiu. Foi a primeira questão. Na segunda questão, eu perguntei o quê? Quando eu realizo um movimento excêntrico, aquele movimento de levar para lá, o que aconteceu com esse músculo aqui que antes tinha diminuído? Ele se alongou. Então, resposta certa lá, letra C, o músculo foi alongado, né? Tenho certeza que você também acertou isso aí. E nós vamos agora para a questão número 3. Vamos lá, diretor, lá para o slide. Note que na questão número 3 nós temos o quê? Algo muito importante, que é o meu avatar. Olha que lindo. É mais bonito que o real, tá? Então vamos lá. Questão número 3. As adaptações são essenciais para melhorar o desempenho físico e a resistência o quê? Muscular. Além de contribuir para o quê? Para a saúde. Saúde de quem? Geral. Do indivíduo. Atua. Ou seja, a atividade física regular pode levar a melhorias na força muscular, eficiência energética, eu passei um cara mais energizado, e a capacidade de recuperação após o exercício. Então, à medida que eu faço atividades físicas, eu me recupero cada vez mais rápido aí após o exercício, porque eu já realizei adaptações no meu organismo, tá bom? Então, informação dada, vamos agora para a questão. Em uma contração isométrica, vamos falar de novo da contração muscular, hein? O que acontece com a tensão muscular? Presta atenção, hein? Em uma contração isométrica, ó, não é mais excêntrica, não é concêntrica, agora é isométrica, tá? O que acontece com a tensão muscular? Tu sabe o que é tensão? Se tu não souber, tu não vai saber responder a pergunta. Então vamos lá. O que acontece com a tensão muscular? A tensão muscular diminui? A tensão muscular varia ciclicamente? A tensão muscular, ela permanece inalterada? Ela aumenta ou ela cessa? O que vai acontecer aí? 5 segundos. 4, 3, 2, 1 e... Resposta certa, a letra D, tá? A tensão muscular aí, ela aumenta, porque as fibras estão estendidas, realizando ali uma força. Então, a tensão, que é aquele esticar, né, da fibra, ela vai ser bem mais alta, tá bom? Vamos para a questão número 4, sem perder tempo. Considerando um atleta de alto desempenho, não somos nós, não sou eu, é atleta de final de semana, então é um atleta de alto desempenho, discuta com as propriedades de elasticidade e plasticidade dos músculos, contribui para o desempenho atlético e como o treinamento pode ser direcionado para otimizar estas propriedades, tá bom? Então, acredito que você já realizou aí a resposta da sua pergunta e a gente vai dar uma chave de resposta aqui para você, tá? Não precisa ser igualzinho, mas tem que ter caminhando na mesma linha. Então, a nossa resposta aqui, a minha resposta é o quê? A elasticidade, ela permite que o músculo retorne ao seu comprimento original após ser esticado, exatamente. Enquanto a plasticidade refere-se à capacidade do músculo de se adaptar a um novo comprimento após uma deformação prolongada, ou seja, ali após movimentos repetitivos, né? De estica e encolhe. Para um atleta, essas propriedades são fundamentais para realizar movimentos rápidos e eficientes. O treinamento pode incluir exercícios de alongamento dinâmico e estático para melhorar a elasticidade e atividades que promovam a adaptação muscular, tá bom? Como o treinamento com pesos,
e exercícios pliométricos, muito conhecidos no voleibol, esses exercícios aqui, tá? Para aprimorar a plasticidade e a capacidade geral da força explosiva, tá bom? E aí, muito obrigado pela sua atenção, pela sua presença. Eu tenho certeza que você realizou e fez todas as atividades e gabaritou tudo. E eu deixo para você aqui essa frase para que você se motive a cada dia mais, tá? E a frase diz assim, ó: as palavras têm o poder de transformar a mentalidade. Estimule você a superar os seus limites, tá bom? Um grande abraço e essa aula tem prática, tá? Daqui a pouco eu vou me encontrar com você, professor. E até mais, gente!